Shabbat Shalom, Leculam! Um maravilhoso dia a todos, né? Olha que maravilhoso, Boker Tov, maravilhoso. Dia de Shabbat, dia de delícias, dia de festas. E estamos aqui, né, dando aí prosseguimento ao nosso estudo. Espero que todos tenham tido uma ótima noite, né? E que esse sábado, esse Shabbat se prolongue aí como um belo dia de festa, né? E vamos continuar nosso estudo de Behalotecha. Deixa eu só colocar aqui no slide, sem muitas delongas, né? Porque esse estudo, eu gosto de fazer frase a frase, por mais que eu não explique que nem os murins, que é assim, palavra a palavra, né? Eu gosto de pegar ele todinho, frase a frase, de cabo a rabo. Então vamos iniciar nosso estudo, indo aqui para o slide, né? Ó. E iniciamos aqui com essa imagem dessas duas trombetas sendo tocadas para o povo, né? E ali eu escrevi ali direção, é o nome, né? Desse estudo da manhã. Por que direção, né? Nós vamos entender um pouco mais. Primeiro a gente teve ontem à noite falando sobre a iluminação, né? De se iluminar, de usar a Torá dentro de você, usar a Torá como prática, né? Como caminho, como direção, né? E aqui a gente entra como uma direção mesmo relacionado a um outro sentido, né? Que é o ouvir, né? Onde foi, eu nem vou falar, já vou adentrar nosso estudo para a gente saber mais sobre essa imagem dessas duas trombetas, né? Behalotecha, na tua elevação. Vamos abrir nossos corações. Bamidbar 10:1. Deixa eu colocar aqui no ponteirinho. Isso. Vai da Ber Adonai el Moshe lemor. Falou mais Adonai a Moshe dizendo. Bamidbar 10:2. Ase lecha shetei Hatzoterot, Kesef, Miksha, Tase Otam, Veriu Lecha Lemicha, Haeda, U Lemassa et Hamaranot. Faz-te duas trombetas de prata, de obra batida, e as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Então aqui a gente já vê que foi dado formas de direção, né? E essas formas de direção, será que acabou? Não acabou, né? Nós temos aí o Eterno está de alguma forma nos comunicando com a gente até hoje, principalmente através dos seus ensinos, que quando você começa a praticar os ensinos, começa a aparecer testes para ver se você tá mesmo ali firme e forte, né? E aí você consegue ver, né? Sempre um chamado falando, ó, você estudou sobre isso. Será que é certo você fazer isso? Será que é errado, né? E como se preparar para escutar? Olha aqui, ó. Yeshayahu 55:3, ouve e vossa alma viverá. Ouvir exige retirar os filtros mentais, as distrações e o orgulho, né? Começa assim, ó. Ah, eu vou seguir a Torá? Ah, não, esse livro aí é antigo, né? É Velho Testamento, né? Então, quer dizer, para isso, precisa baixar o orgulho, ter humildade, né? Se desligar das distrações e ir forte no caminho, né? Então, é necessário se desligar mesmo das distrações. E distrações não só no sentido do que você lê, mas do que você escuta, do que você assiste, das pessoas que estão ao seu redor conversando com você, porque às vezes a gente tem alguém do lado que só fala besteiras e aí acaba não acrescentando em nada com a nossa evolução, né? Com a evolução de cada um. Lerá, vai para ti, Bereshit 12:1, ir para o que você foi criado para ser, né? Nós viemos de Adonai, né? Nós viemos da natureza de Adonai, né? Então, quando a gente olha de novo para essa natureza, é como se a gente estivesse voltando para aquilo que a gente foi criado mesmo para ser, né? Pessoas, homens livres. Quando eu digo homens, é homens e mulheres, homens livres, pessoas livres. Mas livre de quê? Livre desse sistema. O amor ao dinheiro, a política e a religião, né?
estar livre é você até estar vivendo ali, como se diz na sociedade, né? Da César o que é de César. Mas o seu coração não está ali, seu coração está nos ensinamentos de Adonai, né? Bamidbar 10:3 Vetacheu Bachem Venoadu Elicha Kal Haedá El Petah Ochel Moed. E quando as tocarem, então toda a congregação se reunirá a ti à porta da tenda da congregação, né? Então, quando tocava, tinha que vir, né? Já era um chamado, né? Ali, ó, dando uma direção do que tinha que se fazer naquele momento, né? Que ali haveria algum evento, alguma coisa importante a ser dita, né? Bamidbar 10:4 vem be ahat itikal venoadu elecha hanesim hashei alefei Israel. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Então, pronto. Já era, estava chamando. Tocando uma só. Já estava chamando para se convocar, né? Os morais que são músicos é mais fácil fazer. Tenho certeza que estariam colocando um teclado aqui. Eu tenho teclado, mas eu falei assim, eu não vou me meter a besta. Porque eu não... O teclado mesmo eu deixo para os meus filhos, né? Eu mesmo não mexo, não. Meu negócio é tinta. Bamidbar 10:5 Uteken teruá venazeu hamaranot haroni kedemar. Quando retinindo as tocares, então partirão os arraiais que estão acampados no lado do oriente. Então, né? Então dá aquela sequência de estrondos, né? Isso daí era uma outra forma de chamar. Então, quer dizer, Adonai mostrou até a forma correta de estar dando direção para o povo para que todo mundo, sabe, o velho, o novo, a mulher, o homem, aonde estivesse, escutasse, falar, olha, é para fazer isso, né? É para fazer aquilo, né? É para seguir as ordens de Adonai, através de Moshe. Bamidbar 10:6 Utekaiten teruá shenit venazeu hamaranot haroni teimaná teruá itekeu le maseichen. Mas quando a segunda vez retinindo, as tocares então partirão os arraiais que estão acampados do lado sul. Retinindo, as tocarão para as suas partidas. Então, tinha uma forma de tocar que mostrava que, olha, esse momento é a hora de partir. Esse momento é a hora da reunião. Esse momento, né? Como é perfeito desde a criação do Mishkan até esses pequenos detalhes, né? Adonai já fez tudo programadinho para que o homem não perdesse, né, a direção. E hoje nós temos, né, a Torá, né, que até não muito tempo não era autorizado o homem ter esse conhecimento, né? Era só através do ensinamento oral, né? Não tinha escrita. E hoje nós temos dando a direção, né? E o mundo acaba cada dia mais mostrando como que é real essa direção, né? Através de vários acontecimentos que acontece, que a gente capta pela mídia, a gente vê que cada dia que passa todas as profecias estão sendo cumpridas, né? Bamidbar 10:7 Uverha kriu et hakahal titekel velo tariu. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. Tã! Né? Direto, um som direto, né? Bamidbar 10:8 Uvenei Aharon ha kohanim itekel naha tzerot vehayu lachem le hukat olam ledorotechem. E os filhos de Aharon, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações.
Então, quer dizer, até pra vocês terem noção como que era interessante, né? Através do som, a gente ter o exemplo de Adonai, né? Através da luz, né? Através do som, né? Através do olfato com o incenso, né? Através do olhar, de você ver a nuvem, né? No céu. Quantas formas, né? Adonai fez para se comunicar com o homem, para dar direção para o homem. E aqui, deixa eu colocar aqui, mostrar uma encomenda. Essa aqui foi uma encomenda minha, pois eu não ia perder, né? Ó, tá uma luz aqui, deixa eu colocar, acho que tá detonando uma luz aqui. Deixa eu só arrumar aqui. Essa luz aqui não tá funcionando, pera aí, com licença. Deixa só um minutinho, saindo daqui. Aí, acho que talvez melhore agora. Aí, prontinho. Ah, ainda tá uma luz aqui. Mas não, vai ter que ser assim. Já já a gente volta pra aula. Pro estudo. Essa aqui é uma encomenda feita que eu fiz, né? Pro Moré Daniel. E ele trouxe pra mim de Israel. Ai, que lindo. Um shofar. Coisa mais linda, né? Olha, muito obrigado, viu, Moré? Ter trazido essa encomenda para mim. Fiquei assim emocionado de receber, né? Porque é um som que no dia de Yom Kippur, quando toca, eu choro que nem criança. Eu não vi a hora de chegar. Obrigado, né, por ter trazido essa encomenda direto da Terra Santa, né? Voltamos aqui para o nosso estudo. Não, eu tinha que mostrar e agradecer por aqui também. Voltando, Bamidbar 10:9. Veki tavol mile rama bearet sechen al hatzorer etechen veharioten behatzotzerot vani zekareten lifnei Adonai eleichen ve Noshaetem me oieve irem. E quando na vossa terra saídes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas, retinindo, e perante Adonai vosso Elohim haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Agora imagina, já teve ocasiões, né, que o povo de Israel usou as trombetas, né, em guerras. E só através das trombetas já fizeram aquele estardalhaço que se diz, né? Então imagine como que era o barulho, né, das trombetas, ainda mais com a força de Adonai ali por trás, direcionando o que tinha ou não tinha que fazer, né? Bamidbar 10:10. Uveion simeratechem uve moadechem uverachei hadeshechem utekaitem. Barat sotzerot al oletechem veal zivechem shalemechem vechayu lachem lezikaron lifnei Elohechem ani Adonai Elohechem. Semelhantemente no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante vosso Elohim. Eu sou Adonai, vosso Elohim. Então, ali ó, você vê como que a Adonai estava presente, né, como um mandamento perpétuo. Por isso que é tocado até hoje, né, as trombetas, o shofar, nos dias especiais, né, nas festas de Adonai. Bamidbar 10:11. Vayechi Bashana Hashinit Barodesh Hashini Bezirim Barodesh Nala Reana Meal Mishkan Haedut. E aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo do testemunho. Bamidbar 10:12. Aveieu Bnei Israel La Masechem Mibdebar Sinai Vaishkon
Reanã, Bemidbar, Paran. E os filhos de Israel, segundo a ordem de marcha, partiram do deserto de Sinai e a nuvem parou no deserto de Paran. E aqui a gente inicia a programação certa de como que tinha que sair, de como que tinha que ser feito, tudo organizadinho, né? Que é uma coisa que eu gosto de dizer. Fazendo o certo já dá errado, imagine fazendo o errado, né? Então, fazendo as coisas certinho, tudo programado, as coisas tendem a ser melhores com certeza, tendem a dar mais certo do que tentar vamos dizer, na gambiarra, né? Como diz meu filho, eu aceito gambiarra, mas não aceito derrota. Mas né, a gente fala assim, mas a gente não gosta não, gosta de fazer as coisas certinho. Mas a gente vai fazer uma obra, por exemplo, no interior de alguma cidade, alguma obra artística, e chega lá, não tem as condições, né? Não tem material de construção lojas de materiais de construção que nos forneça material adequado, tal. Então a gente tem que se adaptar àquilo que tem no local, né? Então a gente brinca falando, né? A gente aceita gambiarra, mas a gente não aceita derrota. Bamidbar 10:13, Vaezeu Barishona Alpi Adonai Bead Moshe. Assim partiram pela primeira vez, segundo a ordem de Adonai, por intermédio de Moshe. Deixa eu só ver certinho. Aqui. Bamidbar 10:14, Vaisá Degel Marane Bnei Yehuda Barishona Letzi Veotan Veal Tsevao Narshon Ben Aminadav. Por que primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Nashon, filho de Aminadab. Bamidbar 10:15, Veal Tseva Mate Bnei Issachar Netanel Ben Tzoar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zoar. Bamidbar 10:16, Veal Tseva Mate Bnei Zevolun Eliav Ben Helon. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliab, filho de Helon. Bamidbar 10:17, Verudá Hamishkan Venazeu Bnei Gershon Bnei Merari Noshel Hamishkan. Então desarmaram o tabernáculo e os filhos de Gershon e os filhos de Merari partiram levando o tabernáculo. Então cada um tinha um serviço. Era tão bem programado, cada um tinha um serviço, cada um tinha uma responsabilidade. Nada era assim, hoje eu levo, amanhã eu levo. Não. Cada um tinha a sua responsabilidade certa, no momento certo de fazer o seu serviço. Bamidbar 10:18, Venassá Degel Marané Reuven Letziveotan Veal Tsevao Elitzor Ben Shedeur. Depois partiram a bandeira do arraial de Reuven, né, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elizur, filho de Sedeur. Bamidbar 10:19, Veal Tseva Mate Bnei Shimeon Shelumiel Ben Suri Shaddai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Silumiel, filho de Zurizadai. Bamidbar 10:20, Veal Tseva Mate Bnei Gad Aleisaf Ben Deuel. E sobre o exército das tribos dos filhos de Gad, Eliasaf, filhos de Deuel. Bamidbar 10:21, Venazel Ha-Kehatim Nosiei Hamikdesh Vehekimu et Hamishkan Ad Boan. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo enquanto esses vinham. Bamidbar 10:22, Venazá Degel Marané Bnei Efraim Letziveotan Veal Tsevao, Elishama Ben Amihud. Depois partiram a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. Bamidbar 10:23, Veal Tseva Mate Bnei Menashe Gamaliel Ben Pedatsur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. Bamidbar 10:24, Veal Tseva Mate Bnei Vinei Amin Avidan Ben Gideoni.
E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideoni. Bamidbar 10, 25. Venazad egel marane bnei Dan, measef lechad hamaranot, let siveotan, veal sevao, Ariezer ben Hamishadai. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Ariezer, filho de Amizadai. Bamidbar 10, 26. Veal seva mate bnei Asher, Pageiel ben Ocrã. E sobre o exército das tribos dos filhos de Aser, Pageiel, filho de Ocrã. Bamidbar 10, 27. Veal seva mate bnei Neftali Achiha ben Einã. E sobre o exército das tribos dos filhos de Naftali, Airan, filho de Enã. Bamidbar 10, 28. Elemasei bnei Israel letzi veotan vaisaú. Esta era a ordem das partidas dos filhos de Israel segundo os seus exércitos quando partiam. Então cada um ali certinho, né? Primeiro um, segundo o outro. Não era, vamos todo mundo de uma vez. Tocou sai correndo, tocou a trombeta, sai correndo. Não era bem assim. A coisa tinha que ser organizada. Que é uma coisa que, se hoje fosse assim, né? O mundo estaria bem melhor, né? Mas qual a forma, né, da gente poder estar vivenciando? Opa, tá tocando aqui, 1, 2, 1, 2, Qual a forma? Tá tocando? 1, 2, 1, 2, tá. Qual a forma de estar seguindo justamente esses caminhos? É justamente o quê? O Eterno fala com a gente. É só quantas e quantas vezes na minha vida, eu acredito que na vida de muitos, estava ali com algum problema em particular, alguma situação assim complicada, que pegou as escrituras, abriu e a resposta veio. Fala aí no chat, quantas vezes já não aconteceu? Eu tenho marcado assim, ó, na cabeça certinho, eventos que olha, a Torá falou diretamente comigo. Não só a Torá, como os escritos. Falou diretamente comigo. Em momentos assim de muito temor, muito medo. Eu falar assim, eu preciso de uma solução urgente. E pegar as escrituras, abrir e tá lá. Assim, na primeira. Aí dizer que esse livro não conversa com a gente e dizer que, tipo, foi por acaso. Não existe acaso. Não existe acaso. Quantas vezes eu, com problemas na minha vida, eu falei assim, eu preciso ter uma solução. Aí eu peguei e fui na Torá. 1, 2, 1, 2. Fui na Torá e li as escrituras. Aí ia dar uma volta, aí via um animal, uma planta ou algo que me abria assim a mente. Porque eu estava sem distração. Eu estava focado em achar as respostas através da sabedoria de Adonai. E a sabedoria de Adonai está em tudo e em todos. Né? Então, às vezes a gente pode ter a resposta até mesmo em um mendigo ou um morador de rua. Se a gente tiver humildade para ouvir, tem muito isso. Né? Eu, de um ano para cá, faz 10 anos que eu tô na arte, de um ano para cá eu comecei a expor nas ruas que fala, né? É Paulista, Vida Paulista e um outro local lá, pontos turísticos de São Paulo. E aí eu tive o prazer de começar a conviver diretamente com moradores de rua, meninos, né, de gangues, que sempre passam na minha loja e elogiam, né? E eu dou a maior atenção. Uma coisa que é de mim, assim, eu dou atenção. E os outros vendedores das outras lojas ficam, você fica dando atenção pra esse pessoal aí, é perigoso e tal. Mas até hoje só tive coisas engraçadas, assim,
a dizer, né? As situações bem engraçadas e que valeram muito a pena, né? Opa, travou aqui. Então é coisa de estar em humildade para poder ouvir Adonai, né? Ouvir Adonai e em tudo e em todos, né? Continuando aqui. Bamidbar 10:29. Deixa eu ver se está certinho. Isso. Vayomer Moshe lerovav ben Reuel hamideyani roten Moshe nuzen anarno el hamakim asher amar Adonai oto eten lachem leka itanu vehetavnu lach ki Adonai diber tov al Israel. Disse então Moshe a Hobab, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moshe: nós caminhamos para aquele lugar de que Adonai disse: Volodarei, vai conosco e te faremos bem, porque Adonai falou bem sobre Israel. Bamidbar 10:30. Vayomer Elaim lo elech ki in el aretzi vel moladeti elef. Porém ele lhe disse: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Bamidbar 10:31. Vayomer al na tazev otanu ki al ken yadaeta tanotenu bamidbar vihaita lanu leianaim. E ele disse: ora, não nos deixe, porque tu sabes onde devemos acampar no deserto, nos servirás de guia. Né? E quem era esse homem? Né? Aqui, em algumas passagens não fala aqui, né, o sogro de Moshe. Algumas passagens fala cunhado de Moshe, não fala o sogro de Moshe. Né? Em algumas traduções, né? Mas você vê que são vários nomes, eles têm vários nomes, Itro, Jetro, né? Cada forma é de um lugar ou de uma situação. Então, se eu não me engano, são 7 nomes diferentes que são encontrados relacionados a o sogro de Moshe. Né? Bamidbar 10:32. V'haya ki elech imanu v'haya hatov hahu asher yetiv Adonai imanu v'hetabenu lach. E será que vindo tu conosco e sucedendo o bem que Adonai nos fizer, também nós te faremos bem, né? Bamidbar 10:33. Vaizeu mechar Adonai derech sheloshet yamin va'aron berit Adonai nozea li fneichem derech sheloshet yamin latul lachem menurah. Assim partiram do monte de Adonai caminho de 3 dias, e a arca da aliança de Adonai caminhou diante deles o caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. Então, aonde a arca parava, era onde o povo ficava. Né? Ele era o demarcador, né? Ali demarcava o local. Aí, por quê? Porque ela ficava no centro, né? Então, todo o Mishkan ficava no centro. Então, dali que eles iam cada um acampando, cada povo, cada tribo, né? Aos poucos iam chegando e se arrumando ali, né? Bamidbar 10:34. Va'ana Adonai elechem yomah nebazean mi hamarane. E a nuvem de Adonai ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Bamidbar 10:35. Vayehi binezoa Aharon vayomer Moshe komah Adonai veyavutsu Oyevecha veyanuzu mesanecha mipanecha. Acontecia que, partindo a arca, Moshe dizia: levanta-te, Adonai, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Né? Olha, não é em frente, né? Que fujam, né? Isso é interessante, né? Não é que eles sejam mortos, não, que fujam, sabendo, ouvindo a trombeta, ouvindo as trombetas, o povo já ficava assustado, deixa embora que o povo de Israel está chegando, né? Não só todos, né? Todo o povo
que não tinha só as tribos, né? Tinham mais de 70 povos misturados juntos, né? Bamidbar 10:36. O venurou ima shuvah Adonai rivevot alefei Israel. E pousando ela dizia: volta, ó Adonai, para os muitos milhares de Israel, né? Bamidbar 11:1. Vairi ham kemiteoneni ha beaznei Adonai vaishma Adonai vaishar apo vativeal ban esh Adonai vatuchal biktse hamarane. E aconteceu que queixou-se o povo falando que era mal aos ouvidos de Adonai, e ouvindo Adonai a sua ira se acendeu, e o fogo de Adonai ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Bamidbar 11:2. Vaitseak han el Moshe, vaitepalel Moshe el Adonai, vatishka haesh. Então o povo clamou a Moshe, e Moshe orou a Adonai, e o fogo se apagou. Bamidbar 11:3. Vaikra shen hamakon hahu tavera kivararvan esh Adonai. Pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porquanto o fogo de Adonai se acendera entre eles. Bamidbar 11:14. Veha safesuf asher bekirevo hiteau ta'ava vayashvo vaiveku gan bnei Israel vaiomeru mi yakilenu bashar. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Então o pessoal estava ali enjoado de comer o man. E imagine só, você é o ser humano, né? Eu vou dizer por mim, eu não sou perfeito também. Ainda mais eu gosto de falar para as pessoas que eu amo, eu falo que é difícil você começar a ter conhecimento das coisas, porque você começa a ser seletivo, e quando você é seletivo, você acaba se tornando um pouco chato, né? Tem muito isso, né? Por exemplo, você come uma banana e você descobre que tem 5 tipos de banana diferentes, e que cada banana serve para um certo tipo de situação, você já, não, eu quero aquela banana, eu quero aquela outra banana. Né? Então, quando você começa a ter conhecimento das coisas, você começa a ficar mais seletivo. Mas aqui, imagine só, você tá no deserto e acordar com a comida ali pronta para ser feita, né? O alimento ali que caiu do céu, pronto para você se alimentar. Imagine só quão incrível quão maravilhoso né? Saber que aquilo vai te nutrir. E outra, né? Tem uma coisa muito incrível, que o maná, ele fazia com que a pessoa não defecasse, né? Tinha, né? Todo o o corpo, ele absorvia exatamente aquilo que precisava, para não sobrar nada, até porque era muita gente, né? Então, até nisso os sábios dizem que acontecia, né? Isso os sábios contam, né? É muito interessante sobre o maná. Bamidbar 11:5. Zakarenu et Haggadah asher nokal bemitzrayim hina et hakshuin veet havatirim veet heratzir veet ha-betzalim veet ha-shumim. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. É até engraçado ouvir isso, né? Ser escravo. E dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Até parece que você escravo, você tinha, né, talvez o resto, né? Talvez sim. Ou então ali, uma vez ou outra, né? Mas que tinha, assim, de graça, o escravo ter ali. Não tenho tanta certeza, não, né? Bamidbar 11:6. Veatá nafeshenu ibeshá em kol bileti el haman eineinu. Mas agora nossa alma seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos, né? Haman,
Eis que farei chover para vós pães dos céus, Shemot 16:4. Porque o Eterno dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento, Mishlei 2:6. Então quer dizer, através da boca eles amaldiçoaram o alimento, né? O alimento que caía do céu, o pão caía do céu. Diz que quando você cozinhava ele, ele ficava com um pão com sabor de azeite. Olha só que maravilhoso, caindo do céu. Né? E aqui tem a imagem dos homens aqui, né? Olhando para o mar. Você vê que eles não estão felizes, né? Eles estão tristes. De novo nós vamos comer isso aqui, né? E não é assim, né? Tá vindo ali do Eterno. A gente tem que estar com os olhos do coração abertos, com os olhos, com a Ain, né, da alma aberto para ver que o Eterno está nos abençoando a todo dia, a todo instante, nunca nos deixa faltar nada, né? Que cada um recolha segundo o que pode comer, nem mais nem menos. Shemot 16, 16, 18. Olha só, né? As escrituras mostrando que como era tudo certinho, equilibrado, né? Não me des nem a pobreza nem a riqueza, alimenta-me com o pão necessário para mim. Mishlei 38. Provérbios, Mishlei 38. Então, tudo em equilíbrio, né? Nada mais, nada menos. Tudo em equilíbrio para não ter problema de saúde, para as coisas acontecerem de uma forma tranquila, de uma forma sem cobrança do próprio corpo, né? E hoje o que a gente tem? Açúcar em tudo quanto é lugar, cobrando cada vez mais que o nosso corpo trabalhe. As pessoas, elas se alimentam de carne à noite, por exemplo, que é uma situação que quando você se alimenta de carne à noite, você não está indo dormir, você está colocando o seu corpo para trabalhar, né? E aí a pessoa acorda cansada, parece que não dormiu nada, mas não dormiu mesmo. Pô, você acabou de comer carne à noite, vai deitar, aí quer que durma, não dá para dormir. Né? O corpo vai trabalhar ali para fazer a digestão, né? Então tudo é questão de equilíbrio que a Torá ensina com muita maestria, né? Quem guardava para o dia seguinte sem instrução, viu o maná apodrecer. Então, o olho grande, né? O tal do olho grande, né? Que não ouvia, pega só a quantidade certa, né? E a gente vai em Mishlei 15:32, o que rejeita a correção despreza a sua alma. Né? Então, você desprezar a correção de você, não age dessa forma que vai fazer mal, faz mal. Né? Além de você não conseguir comer, ainda vai apodrecer o mais que você está de olho grande aí, né? Para poder pegar o seu sustento só, né? Bamidbar 11:7. Vehaman kizera agad hu ve ainu ken kein rabedolah. E era o maná como semente de coentro. É isso a cor como a cor de bdélio. Bamidbar 11:8. Shatu Haan velaktu vetahanu verirain o daku bamedukha u vishlu bapatrur veazu oto Ugot Adonai Taemu que Taan Lechad Hashamem. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Né? Olha que delícia que deveria ser, hein? Porque o azeite bom já é gostoso, que eu derramo na pizza assim, que nem eu gosto muito. Imagine ali ele fresquinho, no pão ainda, delícia, hein? Bamidbar 11:9. Uveredet hatal al hamarane leila yered hama Alaiv. E quando o orvalho descia da noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Bamidbar 11:10. Vaishma Moshe et Han bokhe lemishperotav ish
leperar ahalo vai orar af Adonai meod uveinei Moshe ra. Então Moshe ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira de Adonai grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moshe. Bamidbar 11:11 Vaiomer Moshe el Adonai lama hareot leavedecha velama lo matzati hen beineicha lashum et massa kal han hazeh alai. E disse Moshe a Adonai: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Bamidbar 11:12 Reanochi hariti et kalhan hazeh in anochi e ele de tihu que tomar elai zaihu Nehicha kasher isa haomen et hainek al hadama asher nishbaita lavotaiv. Concebi eu porventura todo esse povo? Dei-o à luz para que me disseste: leva ao teu colo como a ama leva a criança que mama a terra que juraste a seus pais? Bamidbar 11:13 Me'ain li bazar latet lechal ha'am hazeh ki veku alai leemor tenalanu bazar venokelá. De onde teria eu carne para dar a todo este povo, porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer? Bamidbar 11:14 Lo ukal anochi levadi lazeot et kal hazeh ki kaved mimeni. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. Bamidbar 11:15 Vem haka até ose li hargni na harog in matzati hen beineicha veem ere berati. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. E aqui eu puxei aqui em Provérbios, né? A morte e a vida estão no poder da língua, e o que ama comerá do seu fruto, né? Que vem o reclamar, clamar. Eu sempre brinco que eu gosto de separar as palavras, né? Clamar e reclamar, né? Então a morte e a vida estão no poder da língua, e o que ama comerá do seu fruto. Então você agradecer a tudo, os frutos ficam doces. Você reclamar, né? Uma coisa é você clamar, outra é você reclamar, os frutos ficam azedos, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pede. Que às vezes as pessoas querem pedir coisas que extraordinárias assim, mas não é assim. É a mesma coisa eu falar assim: eu quero um carro importado, quero um... Tá, mas o valor do imposto desse carro, o valor do seguro desse carro, não adianta. Eu quero ter uma casa muito grande e com 4 quartos e um banheiro com banheira e... Tá, mas você vai ter que ter uma manutenção aquilo ali, né? Você vai ter que ter funcionários para limpar. Você não vai ficar a semana inteira limpando porque você precisa trabalhar, né? A gente precisa trabalhar, não dá, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pede, né? Com aquilo que a gente deseja. Por isso que é muito mais fácil a gente sempre estar em agradecimento com o que a gente tem do que ficar pedindo, né? A não ser falar, eu quero... É uma coisa que eu não peço, né? Eu vibro, né? Minha vibração diária é assim, ó, que eu seja a ferramenta para ajudar muitos, né? Porque aí eu sei que tipo não vai faltar para mim e também não vai faltar para aqueles que eu amo e para aqueles que chegam a mim, né? Que chegam até a mim. Então, que eu seja a ferramenta para ajudar muitos. Pronto. É só isso que eu peço e me coloco à disposição para que isso aconteça, né? Porque aí eu sou uma ferramenta, passa por mim e ajuda outros, né? Bamidbar 11:16 Vaiomer Adonai el Moshe esefa li shivein ish miziknei Israel asher
yadaeta kirem ziknei ram veshoteraiv vela kareta otan elohel moed vehi teyatsevu shan imach. E disse Adonai a Moshe: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. 70 anciões de Israel, 70 línguas de 70 nações, 70 descendentes de Jacó. O número 70 nos lembra que o divino se manifesta não em isolamento, mas na diversidade unificada. Não apenas na luz de um, mas na luz de muitos que juntos formam um todo mais rico e complexo. Olha que interessante que é, né? Não foi só para um, não, foi distribuído de uma forma perfeita, né? Através de um número perfeito, mas teremos acontecimentos aqui fora do contexto dos 70 logo mais. Bamidbar 11:17. Veiaradeti, vedibareti, mechashan, veatsaleti, min haruha asher, alechat, vezameti, alechem, venazeu, iterra, bemassar, ram, velotsa at levadeka. Então eu descerei ali, falarei contigo e tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo para que tu não a leves sozinho. Então foi separado, foi dado, né? Moshe estava pronto ali para criar mais 70 professores, né? E cada um desses professores recebeu ali a sabedoria de Moshe, e Moshe não ficou fraco por isso. Moshe continuou sendo forte, né? Então isso demonstra que a gente tem que compartilhar o conhecimento, a gente tem que compartilhar, sermos ferramentas diárias para aqueles que estão perto da gente, né? E que precisam da gente. Bamidbar 11:18. Ve'el tomar hite kadeshu lemarar vakaletem bazar ki vekitem pe azenei Adonai lemor mi yakilenu bazar kitov lanu bemitzeraim venatan Adonai lachem bazar vakaletem. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos de Adonai, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito, por isso Adonai vos dará carne e comereis. Bamidbar 11:19. Lo yom echad tolelum velo yomaim velo hamishá yamin velo asará yamin velo iserim yom. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias. Bamidbar 11:20. Ad rodesh yamin ad asher yitze meapechem vechaya lachem lezara yaan ki measetem et Adonai asher bekirebechem vativehu lefanaiv lemol lama ze yatsanu mimitzraim. Mas 1 mês inteiro até vos sair pelas narinas, até que vos enfasteis dela, porquanto rejeitaste Adonai, que está no meio de vós, e choraste diante deles, dizendo: por que saímos do Egito? Tudo o que desejaram os meus olhos não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento. Eclesiastes 2:10, 11. Olha o que é, né? O desejo, né? A questão do desejo. O humano me serve, eu preciso comer carne. Pô, mas como assim carne no meio do deserto? Como que vai do nada aparecer carne no meio do deserto? Sim, vai, é só confiar. Confia que vai. Entendeu? Porém, você desprezou o que eu te dei, que foi o man. Agora você quer comer carne? Então você vai comer carne. É tipo criança, né? Você dá uma coisa, ela não come, e aí ela vai querer outra coisa. Então agora você vai comer, até aprender a respeitar. Bamidbar 11:21. Vayomer Moshe shesh meot elef hageli haan asher anochi bekirebo veata amareta bazar et lachem veakelu rodesh yamin. E disse Moshe: 600.000 homens de pé, e este povo no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhe-eis carne e comerão 1 mês inteiro? Provérbios 14:26. No temor de Adonai há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Quem confia, quem tem emuná,
Se não cair carne do céu, sai carne da terra. Porque ele é um Elohim onde coloca a porta onde não tem parede. Isso é o mais incrível, né? Bamidbar 11:22. Hatson vakar shachet lachen umatzah lachen in et kal dagei hayam yasef lachen umatzah lachen. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhe bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem. Bamidbar 11:23. Vayomer Adonai el Moshe hayad Adonai tiksar ata tire haikra devari in lo. Porém Adonai disse a Moshe: teria sido encurtada a mão de Adonai? Agora verá se a minha palavra se há de cumprir ou não. Bamidbar 11:24. Vayetse Moshe vayadaber el maha et divrei Adonai vayesof shivein ish mizknei ham vayamed otan sevivot. E saiu Moshe e falou as palavras de Adonai ao povo e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Né, aqui, mais uma vez, mostrando os 70 professores, né, que Adonai pediu, né, que instruiu a Moshe para que Adonai criasse esses professores para passar o conhecimento para frente. Né? Bamidbar 11:25. Vayered Adonai ve'anam vayadaber elaiv vayatzel min haruha Asher alai vaiten al shivein ish hazeknin vayehi kenoha alechem haroha vaitenabeu velo yazafu. Então Adonai desceu a nuvem e lhes falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Então naquele momento eles receberam aquela a sabedoria de Moshe, né, dentro deles. Olha que coisa mais impressionante, né? Bamidbar 11:26. Vai shahuv shnei hanashim bamachane shen haed eledad veshen hasheni meidad vatanar alechem hahuha vehema baketuvim velo yetzeu haholah vaitenabeu bamachane. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade e o outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então, isso mostra que tá para qualquer um. É só querer, é só buscar. Se tiver ali confiança em Emuná, foi escolhido 70. Não, mas tem 2 ali, ó, que tá com vontade, com gana, que estão, sabe, que estuda, que pratica. Por que não também? Aonde for, em que lugar que for, não é só ali, naquele lugar, naquele campo, naquela terra, naquele país. Está distribuído por todo o planeta, sábios. Está distribuído, foi distribuído, há muitos anos atrás foi distribuído. São 12 tribos, né? Vamos dizer que 10 tribos foram distribuídas por todo o planeta. Então, existe uma fonte de sabedoria em cada lugar do planeta hoje. Não é só ali nos 70. Está espalhado. E cada vez mais vem aumentando. Vai aumentando, vai aumentando. As pessoas estão aprendendo mais sobre o Mashiach, estão aprendendo mais, né? Tá ali, tá vivo. Não tem nada morto. Yeshua, ele está. Né? Bamidbar 11:27. Vayaratz Hanaar Vayaged Lemoshe Lemor Eledad Umeidad Mitenabein Bamachane. Então correu um moço e anunciou a Moshe e disse: Eldad e Medad profetizam no arraial. Bamidbar 11:28. Vayam Yehoshua bin Nun Besharet Moshe Mi Behuraiv Vayomar Adoni Moshe Kelaen. Yeshua, filho de Nun, servidor de Moshe, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moshe, meu senhor, proíbe-lhe. Bamidbar 11:29. Vayomer lo Moshe hamekane ata li mi iten kalan Adonai nevim kiten Adonai et ruhu elechem. Porém Moshe lhe disse: Tens tu ciúmes por mim?
Quem dera que todo o povo de Adonai fosse profeta e que Adonai pusesse o seu espírito sobre ele, né? Que é para todos. Bamidbar 11:30, vai Ezef Moshe el Hamarane Hu Veziknei Israel. Depois Moshe se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Bamidbar 11:31, Veruha Nasa Meet Adonai Vayagas Shavelim Min Haya Vaitosh Al Hamahane Hederek Yom Ko Ukhederek Yom Ko Sevivot Hamahane Keamataim Al Pnei Haaretz. Então soprou um vento de Adonai e trouxe cordonizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, de um lado e de outro. Ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Bamidbar 11:32, Vayakan Han Kal Hayom Rahu Vekal Halaylah Vekol Yom Hamararat Vayasefu Et Haselav Hamameit Asef Asara Hamarim Vai Shetehu Lachen Shatuha Sevivot Hamahane. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte e colheram as cordonizes. O que menos tinha, colhera 10 homens e as estenderam para si ao redor do arraial. Bamidbar 11:33, Rabassaro denu ben Shineichen terem i karet veaf Adonai Harabaan vayak Adonai baan makah haba meod. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fossem mastigá-la, se acendeu a ira de Adonai contra o povo e feriu Adonai o povo com uma praga muito grande. Bamidbar 11:34, Vaikra et shen hamakom hahu kiverot hatava ki shan kaveru et han hamiteavim. Por isso o nome daquele lugar se chamou Kibrot Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo, né? Ali é o fim do desejo. Aquele lugar foi estipulado como o fim do desejo, justamente para mostrar ao povo que a gente tem que agradecer, né? Que a gente tem que agradecer com aquilo que a gente tem, né? Eu acho que humildade começa por isso. Você agradece aquilo que você tem, por mais que seja às vezes doloroso, seja pouco, mas você está sempre em agradecimento, e esse agradecimento se esvazia o vaso para poder caber mais. Esse é o grande segredo, né? De você receber. Quando você recebe, você agradece, e isso faz com que caiba mais. O povo reclamou do man, pediram carne e a carne veio. Porém, todos eles, né, a maioria ali teve essa praga de comer até passar mal, né? Bamidbar 11:35, Mikeverot, Hatava, Nazeu, Han, Hatserot, Vaireu, Bahatserot. De Kibrote Atavá caminhou o povo para Hazerot e pararam em Hazerot. Momentos finais. Ó aqui nós mais uma vez. Deixa eu colocar na tela cheia. Opa! Já a gente ficar falando de comida, de mã, né? Já começou já a dar uma fominha. De codornizes, e aí começou a dar uma fominha. Já é a hora do almoço. Quer dizer, o pessoal já deve estar com o almoço pronto aí já, né? Com certeza. Né? E que maravilha, né? Almoçamos aqui agora as escrituras. Tivemos um pré-almoço desse alimento maravilhoso que é a Torá, desse alimento de delícias que é a nossa Torá, a Torá de Moshe, dado para todos nós, né? Para quem busca. E que delícia, né? Essa manhã tá estudando a Torá assim com tanto afinco, com tanto desejo, né? Mas é um desejo bom, é um desejo que faz o homem crescer e evoluir, né? Buscando sempre o agora, né? Sempre o agora, fazer no diferencial no agora. Não adianta, eu não fiz ou eu vou fazer, não, é agora, né? Como estamos vivendo no hoje, né? Esse é o grande segredo. Em agradecimento ao pouco que a gente tem ou ao muito que a gente tem, enfim, estar em agradecimento a Adonai e praticando, né, as suas leis, esse é o grande segredo. Bom, vamos finalizar aqui. Imsen Hashem, mais tarde nós vamos nos encontrar, ainda não sei que horário, talvez vai ser umas 16h30, vamos ver, tá bom?
E muito obrigado pela atenção de todos. Um bom almoço e vamos finalizar aqui com Birkat Kohanim e depois em seguida já Terrilim Moré Haimson. Shabbat Shalom. Bom almoço a todos. אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו נביגם יומם בלילה אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו לביגם יומם בלילה קיה של כתוב הפגל מאי אתם פיו איתה ביתול ועלי לא יבול וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח לכם הרשעים כי כמוך שטוב ורוח על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעד הצדיקים כי יודע השם דרך צדיקים כי יודע השם דרך צדיקים כי יודע דשאים טובים
תורתו לביגן יומם ולילה כישל כתולה פגל מאי אתם תהיו איתי ביתו ועלי לא יבול בכל אשר עשה יצליח בכל אשר עשה יצליח בכל אשר עשה יצליח בכל אשר עשה יצליח לכם הרשעים כי כמוך השם טוב וברוח על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעד צדיקים כי יודע השם דרך צדיקים כי יודע השם דרך צדיקים כי יודע רשעים